Olá, nesse vídeo falaremos sobre as fases do processo inflamatório. Antes de começarmos, é importante a gente entender o que seria a inflamação. A inflamação é uma resposta imune do organismo contra infecções causadas por patógenos. Muito comumente, sinais de inflamação aparecem com sintomas de dores, limitações funcionais, vermelhidões ou inchaço. Esses sintomas de inflamação têm o seu lado positivo, pois o organismo humano está num processo inflamatório, no qual, ao ter contato com micro-organismos patogênicos, o sistema imune ativa suas células de defesa, que vai ter por função eliminar esse agente agressor. Temos dois tipos de inflamações, chamadas de inflamação aguda e inflamação crônica. A inflamação aguda, ela se inicia de forma rápida, durante um pouco período de tempo, devido à sua rápida ação contra infecções ou lesões no tecido. Já a inflamação crônica, ela costuma durar meses até mesmo anos. A inflamação crônica é originada da inflamação aguda não tratada. As causas são as infecções persistentes, exposições por longos períodos de tempo a agentes tóxicos, precisando de uma atenção profissional, pois, caso não seja tratada, pode acarretar em doenças. Durante o processo inflamatório, acontecem os eventos vasculares e celulares. Os eventos vasculares que ocorrem são: os vasos dilatam e aumentam o fluxo sanguíneo na região, causando calor e rubor. Consequentemente, ocorre o aumento da permeabilidade vascular, causando o acúmulo de fluido no intestino. Com isso, haverá compressão dos vasos ao redor, aumentando a sensibilidade, gerando a dor e perda de função. Os eventos celulares ocorrem devido aos leucócitos, que atravessam a parede endotelial por marginalização, rolamento, adesão à parede, ativação e transmigração, ocorrendo a quimiotaxia. Bom, eu vou falar sobre a vasodilatação, que nada mais é que o aumento do calibre nos vasos sanguíneos. Quando a vasodilatação ocorre, ela aumenta o calibre e acumula mais células e proteína que vão atuar na inflamação. Como resultado dessa vasodilatação, também ocorre o aumento da permeabilidade, que é quando a parede dos vasos estica. Vou usar como exemplo o balão. Quando enchemos o balão de água, o calibre dele aumenta e as paredes esticam, fica sendo os vasos acumulando as células e as proteínas. Aumentando o calibre, acaba se formando os canais do endotélio. O endotélio, para quem não sabe, é um tecido que reveste internamente os vasos sanguíneos, acaba formando canais. Com as formações desses canais, as proteínas e as células que estão no sangue vão migrar para o tecido. Então, o aumento da permeabilidade é uma consequência da vasodilatação. Só que também vai migrar do sangue líquido e também ele se acumula no tecido, que vai gerar o edema. O que seria o edema? O edema é o acúmulo de líquido no tecido. O edema, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o transudato ou o exudato. O transudato é quando migra para o tecido apenas líquido. O exudato é quando migra para o tecido líquidos e proteínas. O exudato vai ser sempre aquele que está associado ao processo inflamatório. Bom, e quais são as causas da inflamação aguda? Ela pode ser causada por reações imunes, corpos estranhos, necrose, infecção por bactérias, vírus ou fungos, entorses, fraturas, exposição ao calor, à radiação, doenças alérgicas, doenças como dermatite, cistite, bronquite. Quando o organismo ele é exposto a alguma dessas situações, o sistema imunológico vai ser ativado e ele passa a liberar células e substâncias pró- e anti-inflamatórias que atuam diretamente na resposta inflamatória e promovem a recuperação do organismo. Inflamação crônica. As principais características são a infiltração de células mononucleadas,
que são células que possuem apenas um núcleo. Exemplo, linfócitos, plasmócitos e macrófagos. E uma das características mais marcantes da inflamação crônica é a destruição tecidual, que é um tecido em que ocorreu a lesão celular irreversível, com exposição de tecidos muscular, músculo, evidenciando perda de substância. E também a tentativa de cura por substituição do tecido. E as causas? Infecção persistente, que o vírus causador pode persistir por longos períodos de tempo, e doença autoimune, que é uma condição que ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói tecidos saudáveis do corpo por engano. Ou seja, as células acabam agindo contra o próprio organismo e a exposição prolongada a agentes tóxicos. Olá! Com relação aos eventos celulares, existem mais etapas envolvidas, sendo elas o processo de marginação, o processo de rolamento, a adesão, a migração, o processo de aparecimento das quimiotoxinas e depois a sua atuação, e por fim a ativação. Mas antes de darmos início à explicação dessas etapas do processo inflamatório, é importante entender a atuação dos macrófagos. Esses são derivados de monócitos, possuem ação de fagocitar, liberam moléculas como, por exemplo, citocinas, recrutam leucócitos e liberam o fator crescimento de fibroblastos. Bom, inicialmente, quando há algum tipo de dano tecidual, os macrófagos que encontram os micro-organismos, como por exemplo bactérias, nos locais de infecção produzem citocinas e interleucinas do tipo IL-1. Essas estimulam as células endoteliais a produzirem, por exemplo, selectinas, que são intermediárias na fraca ligação ao endotélio e no rolamento dos leucócitos. Produzem também integrinas, que estimulam a forte adesão dos leucócitos. Mas como isso acontece? Eu vou dar um exemplo bem prático e cotidiano para vocês. Se por um acaso um indivíduo qualquer sofrer um tipo de perfuração com um palito, por exemplo. Isso é um exemplo de um palito, aqui a perfuração de um palito. Esse corpo estranho vai trazer consigo alguns micro-organismos, certo? Vamos supor que esses micro-organismos sejam bactérias. Os macrófagos presentes aqui no corpo desse indivíduo vão reconhecer essas bactérias e ele vai produzir citocinas e interleucinas do tipo IL-1. Essas citocinas vão estimular a produção de selectinas no endotélio. Além disso, elas também vão estimular a migração dos leucócitos da corrente sanguínea até o endotélio. Esse processo é chamado de marginação. O que acontece é que na membrana desses leucócitos existem ligantes de selectina e no endotélio existem receptores de selectina. Por não terem uma afinidade muito grande, eles se ligam fracamente, os ligantes com os receptores. E por se ligarem fracamente, esses leucócitos vão passar por um processo chamado de rolamento. Em seguida, os leucócitos vão produzir integrinas, e essas vão promover uma forte adesão entre os ligantes da célula e os receptores da membrana, que é o que acontece nessas duas partes aqui. A produção das integrinas, eles vão se ligar fortemente, o que é chamado de adesão. O que acontece é que logo em seguida esse processo é pausado para abrir um canal no endotélio. E aí os leucócitos vão passar por esses canais por um processo chamado de diapedese, que ocorre com o auxílio das proteínas imunoglobulinas. Então aqui a passagem, a migração, no caso, por meio de diapedese com o auxílio das proteínas imunoglobulinas. E aí essas células vão, por fim, fazer a fagocitose das bactérias ali presentes. Aqui são as bactérias,
fazer fagocitose. A inflamação granulomatosa trata-se de uma inflamação do tipo crônica, que é aquela de duração prolongada, onde ela possui características especiais, características diferenciadas, e não será para toda e cada situação que ela vai ocorrer, mas sim quando houver um agente difícil de eliminar. E como é que ela ocorre? Como é que forma essa inflamação? Primeiro, ocorre pela célula APC, né, que é a célula apresentadora de antígeno, que por meio do seu MHC apresenta o antígeno para o linfócito T, mais especificamente para o TCR do linfócito T. Né, e com isso esse linfócito T ele é ativado, onde ocorre a ativação de macrófagos, que também é uma das funções do linfócito T, CD4, ele também realiza ativação de macrófagos, e com isso o acúmulo de macrófagos no local da infecção. Aqui na figura, né, é demonstrado um tecido e em violeta os macrófagos, a quantidade de macrófagos acumulado nesse tecido aqui, agindo sobre a infecção. A inflamação granulomatosa acontece quando há um agente difícil de se eliminar pelo organismo. Ocorre pela formação de granulomas por meio de ativação do linfócito T, ou por ativação de macrófagos, ou pelo acúmulo de macrófagos no local. Os tipos de granulomas podem ser divididos em dois tipos: os imunogênicos, que são bactérias causadoras de doenças, como tuberculose, hanseníase e sífilis e etc. E pelo corpo estranho, por exemplo, um ferimento causado por uma bala, entre outros fatores.